Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nessa semana vamos para uma pauta aqui de nostalgia. Vamos comentar o filme Mestres do Universo, que estreou nesse ano 2026. Já faz algumas semanas, é verdade, mas a gente não podia deixar de comentar, né? A gente já comentou aqui aquela primeira temporada da nova animação da Netflix. E agora vamos comentar o live action. Vamos comentar o que a gente achou. Estamos aqui com pessoas gabaritadíssimas que assistiram aí na época de lançamento, se brincar, viu? Lá nos anos 80. Tem. Eu sou dos anos 90, mas esse desenho já repetiu tanto que pegou acho que umas 3 ou 4 gerações aí. Vamos comentar tudo que a gente achou. Eu sou o Luiz Felipe, apresentador do Nerd Debate. Estamos aqui com Janúncio Neto. Boa noite. Vamos falar do flop mais ocultado pela nerdesfera do Brasil. O quê? O maior flop. Se esse filme fosse da Marvel, ele seria a pauta de todos os canais da Liga Nerdola do YouTube. Mas como ele não é, aí ele está sendo estranhamente esquecido pela Liga Nerdola, o flop dele. Nossa. Tanto é que só fez sucesso no Brasil, né? Estamos aqui também com Denison Ghiselini. E a gente teve a força de aturar essa 2 décadas aí que se passaram até que chegasse um filme novo. E a gente vai dizer o que achou dessa nova roupagem. E não podia faltar ele aqui comentando temas nostálgicos, Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver assistindo, né? E, né, eu tive a força de assistir esse filme. Fui convidado para uma sessão especial aí no Centerplex Cinema aqui em João Pessoa, Ó, pela parabéns. Paraíba FM, que é uma rádio aqui do estado, né? E foi uma sessão que logo após teve um debate bem legal, tal, etc. E eu estava sem expectativa para esse filme. Não tava, não, eu não fui ver antes, né? Fui só porque fui convidado, senão eu não teria ido por mim ver esse filme, né? E temos algumas coisas a comentar. Primeiro, Janus me perguntou se a gente ia, na pauta aqui, lidar com informações, destrinchar, né? Como foi o lançamento do desenho dos bonecos na época. Eu acho que a gente não precisa se aprofundar disso, porque, primeiro, a gente já comentou isso no podcast da primeira temporada da animação da Netflix, né? Você pode, eu Uhum. vou deixar o link aí. Segundo, tem um episódio do documentário Brinquedos que Marcaram a Época na Netflix que fala superficialmente, mas comenta o básico sobre essas informações. Então, Uhum. eu fico aqui como material complementar. Né? Então, assim, se vocês querem mais informações detalhadas, vão atrás disso. Mas a gente vai comentar algumas coisas aqui de referência, porque não tem como Uhum. não comentar. Né? De Sim. referência a brinquedo, referência a desenho, a filme antigo, é impossível a gente não comentar. A gente só não vai se aprofundar contando toda a história, tal. A gente vai focar Uhum. mais no filme atual, né? Sim. Segundo, segundo não, terceiro, né? Primeiro, eu fui convidado para a sessão especial. Segundo, a gente não vai se aprofundar, detalhar tudo do passado, da fundação da franquia He-Man. Terceiro, esse filme, como já nos disse, está passando por uma crise de bilheteria, né? Não está indo bem ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, que é o que eles mais querem, pessimamente, rapidamente foi passado para trás aí por Pânico, que também, o Pânico 6, né? Todo mundo em Pânico 6 também tá em crise, foi bem na primeira semana e depois caiu, né? Mas são filmes mais baratos. Mas eu tenho notícias aqui, tá? Notícias fresquinhas que acabaram de sair. A gente tá gravando no dia 20/6. Há poucas horas saiu a notícia aqui, que é o seguinte. Atualmente, em seu terceiro final de semana em cartaz, o filme acumula uma arrecadação mundial de quase 90 milhões de dólares. De acordo com a Variety, o custo total do filme foi de 170 milhões de dólares. Ou seja, para atingir os 100% de lucro, ele teria que ser 340 milhões. Né? 170 para zerar e 340 milhões para ter o lucro dobrado. Né? É, ele é um filme da Amazon, junto com a MGM, né? Porque a Amazon comprou a MGM, então é uma coisa só hoje em dia.
E a notícia que tem aqui, segundo a Forbes, olha só que notícia, eu acho positiva, a gente ainda vai ver a opinião dos amigos aí. Segundo a Forbes, apesar do resultado decepcionante na bilheteria, Mestre do Universo deve ganhar uma sequência que explorará mais esses personagens, ou talvez seja, né, a She-Ra, né, que é o que a gente vê na cena Por pós-créditos. favor, né? Não sabemos para onde vai, mas assim, creio eu que quando ele estrear, que ele vai estrear em breve na Prime Video, né, no stream da Amazon, eu acho que ele vai ser um sucesso absurdo de visualizações. Absurdo, é o que eu prevejo. Certo? Então são essas as notícias que a gente tem aí básicas sobre o filme, né? Como já nos disse, sucesso no Brasil. O único Tem país outras. do mundo que deu sucesso. Pois é. No mundo só deu sucesso no Brasil. Só rendeu no Brasil. Tem umas Por pesquisas força. também de ingresso nos Estados Unidos, por exemplo, que eles focaram o marketing desse filme diferentemente no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles queriam um novo público infantil. Só que somente 9% dos ingressos lá nos Estados Unidos na primeira semana Foram para foram criança. para crianças. Que gostaram. Criança que viu adorou. Mas as crianças eram muito poucas da bilheteria total. Pois é. No Brasil, eles mudaram o foco. No Foco era início pros adultos. era para um público meio geral. E a partir de um certo momento, o marketing deu uma virada, botaram a música do Trem da Alegria e Focaram no. trouxeram os atores pra cá, pra São Paulo, pra fazer uma ação lá na Avenida Paulista e focaram no público mais velho. Então, o público mais velho que assistiu o desenho do He-Man, comprava os brinquedos, levaram as crianças. Mas o público principal aqui no Brasil foi o mais velho. Eu acho que é por isso, é uma das motivações de ter sido uma loucura a bilheteria aqui. Aham. Entendeu? Então, Sim, isso aí são informações que cercam esse filme, né? Tudo isso que a sim. gente comentou agora nesse início são informações gerais sobre esse filme. Agora vamos para o debate em si, né? Alguém aqui não gostou desse filme? Eu gostei com ressalvas. Eu Certo. também com bastante. Assim, eu achei que. Assim, eu vou começar aqui dizendo um tópico que eu acho que talvez Peixoto e Denis eles concordem. Que é o seguinte: esteticamente, o filme é perfeito. Esteticamente falando, ele acerta muito. Aonde ele moderniza, aonde ele referencia os personagens. Para mim, o que eu vou dizer assim, minha única queixa de cast é a Maligna. Assim, para mim, assim, tipo, ao ponto de, se não tivesse, não fazia falta. Porque, assim, a Maligna da animação, que é interpretada pela atriz que faz a Cersei Lannister, passa um ar de superioridade. Eu esperava uma atriz mais velha para fazer a Maligna, não uma atriz da Malhação. Peraí, a Então, a Cersei faz quem? Cersei, ela é quem dubla a Maligna da animação da Netflix. Ah, tá, da Netflix. Entendi. Entendeu? Então, assim, Entendi. ela. E aquela Maligna é a mesma Maligna lá do desenho. Então, ela é mais velha, porque ela é aquela mesma Maligna lá do desenho dos anos 80. Então, ela Certo. tem uma vivência maior. Então, eu esperava que para esse filme a gente tivesse uma Maligna um pouco mais velha. Não assim, tão quanto na animação da Netflix, mas uma mulher mesmo, não uma menina que saiu que parece que saiu da Malhação. Nem o Elmo. Tanto é aquela coisa que eu reparei assim, que é engraçado, que no desenho animado você só vê o cabelo da Maligna na primeira vez quando ela tira o capacete em um episódio. Tanto é que é um choque. O cabelo dela nunca aparecia. Mas assim, tirando essa atriz que eu achei bem fraquinha, por ela ser muito nova, ela não me passou nenhum momento como uma ameaça, uma contraparte à feiticeira, vamos dizer assim. Ela para mim não fez falta. Mas assim, todos os outros, o esqueleto é a melhor coisa do filme. É a interpretação É soberbo. do esqueleto. Perfeito. A caracterização. Todo mundo muito bem caracterizado. Eu ainda achava que o Fischl devia ter uma mão maior, mas enfim. Aí é questão de detalhe meu. Mas assim, tirando isso, todo o resto está muito bom. Minha única queixa nesse ponto é aquela velha mania de americano de
Vamos jogar, porque se eles tivessem jogado a história toda em Eterna desde o começo, sem pensar em trazer para a Terra, porque o plot na Terra, meu amigo, é totalmente irrelevante. É só um MacGuffin, assim, muito fraco. Eu teria mantido a história toda em Eterna, desde o começo, como era no desenho original. Mas, enfim, porque tem umas coisas que elas... Que é por isso que eu digo assim, como eu estou estranhando justamente esses analistas muito que são medidores de detalhes em filmes da Marvel, porque qualquer coisinha eles ficam reclamando. E aí parece que aquela passada de pano geral pro He-Man, por exemplo, a origem do He-Man está completamente modificada, um monte de coisa ali tipo contradiz a história original. Então, assim, eu tô muito surpreso com algumas pessoas que normalmente reclamam de tudo em outros filmes. Nesse do He-Man simplesmente não estão nem falando. Tanto é que se você avaliar, você nem vê no YouTube nem tanto vídeo falando bem do filme. É uma coisa engraçada. Tem pouco vídeo falando bem e nenhum vídeo falando mal. Desses canais mais tradicionalistas. Então, assim, é como eu digo, visualmente ele é muito bom, mas tem o roteiro é sofrível. É sofrível, só sabe aquela assim, quando os caras. Porque todo mundo aqui viu a animação na Netflix. Né? Então, assim, o esqueleto é uma ameaça. Né? O esqueleto desse filme, eles esqueceram completamente a questão lá do esqueleto seu irmão, seu tio do He-Man, tecnicamente falando, né? Então eles esquecem também isso, que eu acho que foi um gravíssimo erro. E aquele momento que tinha para o esqueleto ser realmente o vilão ameaçador e não ser só o vilão caricato, que o Jared Leto faz muito bem, é o momento da morte do pai do He-Man, que é morto pelo He-Man. O He-Man mata o pai dele, pô. Eu olhei assim, não, o cara tá escrevendo uma merda dessa, eu até entendo. Eu só não entendo quem foi o mané que aprovou. E ainda tem gente que fala mal do roteiro do Kevin Smith na série da Netflix. O He-Man simplesmente matou o próprio pai no filme. Eu digo, Bora não. lá. Peixoto, quer que você também gosta com ressalvas ou não gostou? Não, Porque eu Denis e Janus não, gostaram com ressalvas. não. Eu realmente não gostei. Achei. É que é aquele negócio. Eu nunca gostei do He-Man, gente. Eu vou ser bem sincero, tá? Nunca gostei do He-Man. Herege! O Hã? Herege! He-Man é a versão Nutella do Conan. Começa por Claro, aí. Se É, claro. você não aceitar isso, você não entendeu nunca o personagem. não, é a questão. A questão simplesmente é que, como desenho animado, nunca me convenceu e sempre achei Uhum, muito infantil. Mas, gente, sim. nos anos 80 eu já estava com mais de 20 anos, né? Uhum. Então Não tinha como entendo, agradar. não tem como agradar. E nessa época eu estava totalmente mergulhado nas locadoras japonesas da Liberdade. Sim, Eu não faz preciso dizer. sentido. É o que é que eu estava assistindo na época? The Gundam, Lensman, né? Eu vi. Não, eu não vou contar, Pat Labor foi depois. Eu provavelmente fui um dos primeiros brasileiros a ver Cavaleiros, quando saiu nas locadoras, eu fui o primeiro a ver. Eu estava vendo City Hunter, eu estava vendo Hokuto no Ken. Não, o He-Man já não estava no mesmo gabarito. Porque Mas, realmente é assim, então entenda só, Janúncio, é que a minha régua de medição estava num outro nível que tava não bem alto pra época. estava bem Não, alto. mas Ah, assim, pra quem viveu a época da infância, hum, diferente de você, que você já tava mais velho, né? He-Man aham, foi aquele desenho que ele fez muito sucesso, justamente porque as pessoas só vinham a Xuxa pra ver os desenhos. Não, sim, pra ver a Loura também. A Loura é legal de ver. tá. Mas deixa eu terminar, gente, primeiro, por favor. Deixa eu terminar que eu ainda não terminei, tá? O... A questão é o seguinte: eu tenho plena ciência do sucesso que He-Man fez, né? Eu sei que ele foi importante para toda uma geração de crianças brasileiras, né? Eu sei o valor que todas elas dão para a série. Apenas só estou falando, é uma coisa muito pessoal quando eu digo que não gostei. Não é uma coisa que eu tenho um asco profundo e insuperável pela série. Eu só não gostei, porque, como já não se falou, minha régua estava
em outro nível. Eu tava lá em cima porque eu tava vendo o melhor da animação japonesa dos anos 80, né? Mas eu entendo o sucesso da série e deste filme o Janusco já falou da parte que eu mais gosto. O figurino está impecável, os personagens estão perfeitos. Eu, apesar de eu não ter assistido o He-Man, acho que se eu vi uns 3, 4 episódios foi muito, tá? Mas eu entendo todas as referências que são ali apresentadas, eu percebi as referências, né? Então, eu entendo por que fez sucesso aqui no Brasil, porque a molecada brasileira adorou. A molecada que agora Da é época. quarentão, agora é quarentão, cinquentão, né? Isso. Tá? Então, eu entendo porque esse pessoal gostou, porque ali está saltando aos olhos todas as referências. Assim, existe toda uma memória afetiva que não pode ser negligenciada. Sim. Apenas o que eu estou dizendo. Para mim, pessoalmente, eu não gostei, porque, como já nos falou, eita, roteiro ruim! Não, mas o roteiro é muito. Sabe, Meu, é aquelas coisas que digo, eita. pô, manda pra mim que eu cobro mais barato e faço melhor. Olha, pelo amor de Deus, gente, aquilo foi horrendo. E como já nos falou também, o plot na Terra, eu quase dei uma cabeçada na tela. Eu falei, pra que isso? Pra Uhum. que trazer pra Terra? Qual a função? Só para aparecer, só para aparecer um caminhão do Amazon atropelando a fera? É isso? Homem, fé. Só para aparecer um caminhão do Amazon atropelando fera? É isso? É para isso? Porque eu não vi outro objetivo. A única coisa que vale ali eu falei, um caminhão da Amazon atropelou o fera. Ok, entendi o merchandising. Continua. Jogo que segue, E né? tem outro também, se eu não me engano, o diretor é alguma coisa ligado, parente de alguém dono da Nike, é um negócio assim. Eu não É outro. percebi se o cara estava usando Nike, mas Eu O lembro da esqueleto Coca-Cola. ele usa o casaco da Nike. Nossa, Quando tá sério. trabalhando naquela visão maluca. Que é uma coisa engraçada que aquela visão do esqueleto na Terra com roupas de humano Escritório. sendo roupas da Terra, sendo que por baixo ele tá com a roupa de Eterna. Ali ficou engraçado. Assim, há lampejos de criatividade no filme, Sim. mas assim, eles não salvam todos os momentos tenebrosos que ele tem. Vai lá, Denis. Então, meu grande problema com o filme é uma coisa que eu fui descobrir depois. Esse filme parece que foi remontado 12 vezes. Porque eles, Sério? sim, de 8 para 12 vezes. Porque passou, o projeto foi revisado enquanto o filme era feito. E Então, isso é muito ruim. então eles queriam inicialmente fazer um filme que era para o público saudosista. Aí, no meio do projeto, o diretor e o produtor foram falar com a Mattel. Aí a Mattel falou: não, a gente ajuda a financiar as coisas e tudo mais do jeito que vocês querem, mas é o que a gente quer que vocês deixam isso com um clima diferente para a gente reconquistar um público jovem de novo, para a gente poder vender brinquedo. Então, o filme ele tem uma quantidade absurda de piadas desnecessárias, E sexistas, piadas sexuais, pô. sexistas. Aí você tem toda aquela violência e morte, e ela não balanceia com o texto falado, sabe? Aquela cena estúpida da prisão, aquela conversa desnecessária. O mentor. Ai, gente, que vergonha do mentor, cara. Idris Elba, assim, todo mundo sabe que aquilo é uma grande galhofa. Todo mundo trabalhou galhofado, né? Idris Elba, que diga. Mas, cara, poxa, que escolha horrível de personalidade para os personagens mais marcantes da série, Sim, sabe? é justamente nesse ponto que eu digo assim. Então, Se na minha você. opinião, é um filme lindo de morrer, lindo, lindo, lindo de morrer, né? Com 60% de situações desnecessárias e incabíveis. Então, o que que acontece? Estou contente de ter visto o filme modernizado. Oh, pra caramba! Só que ele é uma decepção, cara, em tantos momentos. É legal eles terem colocado aquelas referências do desenho como o esqueleto, que é o poderoso bonachão, ao mesmo tempo o idiota,
quando tá perdido, quando ele começa a se perder, ele se torna idiota. É legal você ver lá no final do filme o pessoal colocando a mão na cintura e rindo, pondo o corpo para trás, igual o desenho. Às vezes você vê o He-Man andando de lado, como se estivesse repetindo um movimento assim, de animação. Então tem umas referências muito legais do desenho ali. Né? Mas é tudo mal balanceado, é tudo. Eles podiam ter feito um grande herói moderno, totalmente referenciado ao herói dos anos 80, só que eles colocaram uma linguagem muito boba na história e ela não combina com as ações. Não, e por incrível que pareça, Denis, uma coisa que eu não sei se você percebeu. Nem a mais batida da jornada do herói eles conseguiram fazer. Não, nem a mais batida. Até nisso eles erraram, velho. Até a jornada do herói japonês lá do garotinho que vai subindo e a história dele vai fermentando até chegar no ápice, os caras conseguiram pegar. Aquela transformação dele é quase Sailor Moon. Não que seja ruim, mas, gente, faltou tantas situações que podiam ser épicas nesse filme. Então, o meu problema com ele é a direção. A direção, a escolha do roteiro. Eu espero que She-Ra seja uma redenção, mas a não ser que o pessoal da produção veja como a crítica está lidando com o filme, eu tenho medo que ela se repita. Tá? Eu tô surpreso com esses comentários de vocês, sabia? Assim, de anúncio, eu esperava algo do tipo, porque esse filme tem um quesinho de Thor, daquele filme do Thor. Não, é Thor É o Ragnarok, primeiro do gente. Taika Waititi na Marvel. Não, sabe? entendeu? Assim, eu quase comecei falando que eu tive a força de assistir Thor Ragnarok em Eternia. Isso, Tá. exatamente. Tava quase isso. Aí eu pensei, bom, já anúncio, eu acho que isso aqui Né? ele vai perceber e vai criticar. Mas assim, Gente, eu as não músicas. achei tão assim, eu não sei se é questão de expectativa. Eu acho que não, porque Peixoto não Não, tinha expectativa e não gostou, eu zero né? expectativa, zero expectativa. Mas é porque Eu Peixoto estava tem a questão de- quase expectativa negativa e achei o filme bastante divertido. Assim, Não, realmente me surpreendeu que tem muita piada de duplo sentido, né? Fisto com referência a fisting, né? Vai meter a cabeça, né? O Ariete e tal. Vai não, o enfiar a negócio da cabeça espada e no tal. meio das pernas, pô. Aquilo ali foi moral, pô. Sim. É porque o Aquela esqueleto fica o ali. tempo todo sexualizando o He-Man, né? É. Elogiando os músculos dele, não sei o que e Ah, tal. então, eu não tive problema com a maligna, assim, meio sensual, meio female fatale, apesar de submissa, sabe? Eu não Não, tive não é problema nem. com isso. Pra você ver, Mas, pra mim a atuação dela foi tão apática que nem ela tentou fazer isso. Pra mim não transpareceu. né, Em nenhum então, momento. resumindo, o filme é um filme muito divertido, que tinha um potencial absurdo, que foi propositalmente jogado fora. Essa metodologia americana de jogar tudo pro infantil, de normalizar, essa receita Disney de fazer as coisas e nunca evoluir, é um grande problema. A gente E é um. discutia, Uhum. aqui só poder terminar meu raciocínio, a gente discutia aqui que eu falava muito isso, né? Eu era o chato da conversa, que falava, gente, porra, os caras sabem o que fez sucesso no original, os caras sabem o que as pessoas amaram, tem que trazer isso de volta. A gente conversava, pô, a gente nunca vai ter o desenho animado japonês adaptado para a produção ocidental, o pessoal gritando o nome dos golpes, fazendo frases de efeitos estranhas e o pessoal amando. Pô, tá e One Piece pra dizer como isso foi maravilhoso. E, né? E as pessoas. Então, mas a adaptação aqui eu acho que foi perfeita, quase assim. Não, eu vou discordar. É um filme divertido, com potencial muito quebrado. Eu finalizo com isso. Mas o que seria, essa questão que fica assim, o que seria uma adaptação aceitável de algo que no passado quase não tinha profundidade na animação, Não, assim, era tipo mas Monstro é da que tá, Semana. eu vou dizer pra você o seguinte, Luiz. O He-Man, realmente, a série do He-Man tinha isso do Monte de Semana, do plano do esqueleto, como ia ser destruído, o plano dele. Isso tudo, beleza, isso tudo é fato. Mas ele tinha um pano de fundo, um background minimamente definido, que é o que o Kevin Smith usou para a série da Netflix. Então, por exemplo, É isso, concordo. Ótimo, bem. todo o dilema é em torno do Castelo de Grayskull. Tudo gira em torno do Castelo de Grayskull, né? E no caso do He-Man do esqueleto, o esqueleto quer entrar no Castelo de Grayskull para roubar os poderes, e o He-Man, ele é escolhido, mesmo não sendo
um herói, como as outras encarnações do He-Man antes do Adam eram todos guerreiros, ele é escolhido pelo, vamos dizer, pelo espírito dele, né? Por ele ser um cara puro, vamos dizer assim. Até aí você falou o que tem nesse filme. Até aí. Certo. Não. Continue. Sendo que aí tem um detalhe. O He-Man, ele é o defensor de Grayskull. Ele não é banido de Eternia para fugir, como se fosse Hamlet, para fugir com a espada do poder, entendeu? E aí tira todo o peso, por exemplo, que o esqueleto, ele é o irmão do Randor, ele tenta o golpe, e aí no golpe errado, ele fica desfigurado, ele vai e faz um pacto com o Hordak, que dá os poderes mágicos para ele, amplia os poderes dele, e aí é que ele se torna a grande ameaça da Horda. Ele é tipo um agente da Horda em Eternia. Não, eu sei, mas vamos lá. E isso é um background que a animação antiga não tinha. Tinha. Né? Aí é que tá o ponto. Não, tinha isso naquela animação antiga? Tinha tudo isso. Conforme você vai vendo o He-Man da metade pra frente e a metade da She-Ra, essas coisas começam a ser discutidas. Eles começam a revelar isso. Porque, qual é a questão aqui? É um filme introdutório. Claramente é um filme introdutório desse universo. Mas que nega, aí é que tá o ponto. Ele é um filme de apresentação, mas ele que nega a melhor introdução que a série animada tinha. Pois Se é. a base, se a ideia da Mattel é vamos fazer um filme mais suave para atrair o público jovem. Pô, vamos pegar aquilo que deu certo na animação e vamos levar para o live action. Eles não fizeram isso. Aí é que tá o ponto. Ele cria todo uma... E agora, por exemplo, qual é a desculpa para o Adam? Qual foi o sentido de, no final do filme, os campeões de Eterna não saberem que Adam é o He-Man? Não, isso aí não existe nesse filme mais. Não tem identidade secreta. Então, né? Não, mas aí no final aí tem. já matou uma das coisas chaves da série, né? Entendeu? Mas assim, não tem identidade secreta e tem ao mesmo tempo. Por quê? Porque no final, precisam do He-Man tal coisa. Aí o Adam vai ter que dar um jeitinho de fugir, sumir ali, pra ninguém ver que ele vai se transformar no He-Man. Eu entendi diferente aquilo ali, sabia? Eu vi algumas pessoas comentando isso aí que já nos falou. Que ele quer manter a identidade secreta, mesmo todo mundo sabendo quem ele é. Só que eu entendi que era porque ele tinha ficado constrangido na outra transformação, que ele praticamente fica pelado quando ele se transforma, tipo Sailor Moon, como o Denison falou. Tu tem noção como isso pro He-Man é piegas? Eu pensei que era isso, Jonas. Eu jurava que ele vai se transformar escondido porque ele não quer ficar pelado na frente da galera pior que ele se transforma. Assim, se foi isso, é ainda pior. Porque assim, se ele tivesse se sentido assim, e o He-Man tem, na própria animação, em outras animações, ele tem uma armadura, uma roupa mais completa. E por que não foi? Já que o incômodo está exposto, por que não botou uma armadura de combate? Entendeu? Assim que, se foi isso, o soneto saiu pior que a encomenda. O remédio que eles tentaram fazer ficou ainda pior. Porque, bicho, o He-Man, ele é um assim, por mais Nutella que eu considero o He-Man em comparação com a origem dele, a inspiração original dele, que é o Conan, por mais que eu ache ele Nutella, ele ainda é um bárbaro. Num mundo onde os caras com armadura usavam cuecas de bárbaro. Na animação original. Tanguinho de texugo, gente. Exatamente, tipo, o mentor com armadura usava uma tanga de texugo. Não, esse era um desenho que a estética dele era totalmente fisiculturista. As pessoas tinham que ser estátuas gregas andando na rua. As mulheres com aquele maiô atochado na bunda, os homens com as coxas e o peito e braço definidíssimos. Uhum. Tá lembrando aquele filme do Schwarzenegger, O Último Grande Herói? Pois é. Que o menino chega assim, tá vendo que isso aqui é um mundo falso? Não tem gente feia, só tem gente bonita aqui. Exato. Então, assim, o que eu acho assim que eu entendo porque o filme fez sucesso no Brasil, e aí eles colocam lá o Garcia Júnior para dublar. Tanto muito bom, inclusive. Muito bom. Muito bom, inclusive. Isso aí, tecnicamente, a dublagem tá perfeita. Inclusive, eu tava pensando, caramba, não sei se vocês já viram esse debate. Inclusive, vou até dizer aqui. A dubladora que faz a voz da Roboto. Vou até pegar o nome dela aqui. Ela que no original é um robô, né? Que é um homem, né? No original. Ela faz a Orisa do jogo lá do Overwatch.
Porque ninguém diz que a mesmíssima robô voz. é woke, né? É. Porque ninguém tá dizendo, ei, o robô é woke. Que é um robô no original, né? Cadê E o nome virou uma dela? robô. Ela fazia a principalzinha do Barrados do Baile. A Isso, Brenda. Marisa Leal. Marisa Leal, que é a dubladora. Teve uma polêmica recente porque estavam dizendo que ela está muito velha, ela tem 67 anos. Ela está muito velha para fazer a voz. Se eu não me engano, foi de uma das atrizes aí que estava nesse novo Todo Mundo em Pânico, certo? Aí Uhum. começou um debate sobre isso e ela Ela em que outros faz aquela. personagens. Ela faz em Todo Mundo em Pânico. Ela faz aquela. A protagonista negra do Todo Mundo em Pânico. Isso. Isso. Faz a Ariel também na Pequena Sereia, o Sim, Baby da Sim. família Dinossauro, o Teco do sim, Tic sim. Teco. Então, assim, é uma voz clássica das animações. E eu gosto muito dela E como tá em dubladora. forma, informíssima. Sim. Aí teve um debate dela dizendo assim: ela está muito velha pra fazer isso. Quando eu soube que o Garcia Júnior ia voltar pro He-Man, eu pensei, vai vir o mesmo debate. O pessoal vai começar a descer o pau dizendo que ele está muito velho para fazer o Príncipe Adam. E no final de tudo, ficou excelente, porque ele fez diferente. Não é a mesma coisa. Não é a mesma voz, não é a mesma entonação. Sim, ele Não... adapta. Todo mundo sabe que é o cara do He-Man, Isso. mas ele. E aí é que tá o ponto. O dublador, quando ele tá mais velho, mais experiente, ele tem um controle da voz que ele não tinha naquele começo. E olha que o Garcia Júnior, você sabe como é que o Garcia Júnior ficou fazendo toda a voz do Ada como do He-Man, porque ele originalmente só ia fazer o Ada. Tem. Ah, e era? Não sabia. É. É. Originalmente ele só ia fazer o Adam. Aí o cara que foi escalado para fazer o He-Man, quando pegou e escutou, pulou fora da gravação, já com vamos dizer, o trabalho de dublagem iniciado. O cara pulou fora. Aí sobrou pro Garcia Júnior fazer as duas. E aí ele muda a entonação da voz na época, ele com 17 anos, ele já consegue mudar a voz em essa entonação mais velha. E aí, quando ele naturalmente já tem esse tom de grave para fazer o He-Man, ele vai e faz uma joga mais suave para poder fazer o Adam, né? Então assim, ele tem a atriz também. Por isso assim que se você for ver nos Estados Unidos, tem muito personagem adolescente ou jovem que é dublado por atores mais velhos, Sim, Cavaleiro Zodíaco tá até hoje aí, né? sim. Porque O teve, Goku teve o mesmo. Goku, é. Então Então, assim, assim, isso eu fiquei surpreso, porque primeiro, eu tava esperando como ia ser a voz dele quando ele se transformasse. Ele muda, na hora de gritar lá, ele muda, fica mais grossa, mas depois não muda mais, né? Fica a mesma coisa. Fica. Ele não altera essa questão da voz. E outra surpresa também, muito positiva, já está sendo elogiado lá fora o Jared Leto como esqueleto, né? Ah, tá Mas no ótimo. Brasil a gente tem outra mágica que aconteceu assim, entrando no hall de grandes vilões. Luiz Carlos Pesci, que é um dublador também clássico de clássico, vilões. fez o Joel também, Last of Us, faz o pai do Timmy Turner em Sim, Padrinhos Mágicos. Ele tem uma lista de personagens clássicos aí, tanto em animação quanto em live action, né? Ele fez um absurdo aqui, pô. É um absurdo o que ele fez aqui. É sim, impressionante esse esqueleto, quanto é engraçado, tosco e aterrorizante ao mesmo tempo. Ele consegue ir dos três Tem. assim, impressionante. Porque o esqueleto ele já teve vários dubladores, né? Então, assim, antigamente já foi o Márcio Simões. Na segunda dublagem de Herbert Rich já foi o Júlio César na primeira dublagem. Aí foi o Isaac sim. Bardavi, né? Uhum. Teve várias dublagens. O esqueleto antigo mesmo, né? Que a gente conhece, o Sim, sim, antigaço. da série clássica. Aí na animação mais recente, na voz dos Estados Unidos, já era o Mark Hamill, que não precisa nem comentar, Sim. né? Tem. E no Brasil tava o Guilherme Lopes. Mas esse aqui, pra mim, é o esqueleto. Esse aqui do PC. Pra mim, é o Ah, e que ele é um bateu cara que todos. ele é caracterizado por pegar muitos vilões, né? Ele é o Voldemort também, Também. né? Ele é o Marte lá, que ele é o, se eu não me engano, ele que faz o Marte lá em, em Cavaleiro Zodíaco também, aquela série, Sim, também acho que é ele mesmo. sabe? Então assim, No ele, Ômega. ele, ele realmente ele sabe brincar com esse lance assim, e assim, e qual é a graça, por que que o Jared Leto lhe encaixou tão bem? Primeiro porque não aparece a cara dele, vamos lá, primeiro ponto.
E segundo, porque o esqueleto, ele tá no tom do cara extremamente caricato, bonachão, quase um overaction, né? Quase um overaction. Eu só não entendi porque eles optaram por não dar a ele a faceta do esqueleto ameaça mesmo, o mal meio, assim, tipo, beleza, eu sou assim, mas não, sabe o Pagamin lá de Fortnite, como é aquele jogo de tiro da Ubisoft, Sim, de Far Cry. Far Cry. O Pagamin, ele é o bonachão, ele é o caricato, e num momento do nada, ele surta e mata a pessoa sangue frio. Então, assim, era isso que eu estava esperando um momento onde ia irromper esse esqueleto, como é o esqueleto do desenho animado da Netflix, né? Que ele. E aquele esqueleto lá daquela outra série, onde aparece a origem dele, né? Que ele é realmente muito mais ameaça. Ele tem esses momentos de grande ameaça. Eu acho que você tava esperando uma profundidade em um personagem que eles não quiseram dar profundidade. Claramente, assim. Né, eu sou Não, mal porque sou porque mal que não. nem um pica-pau. Pronto. É isso. É tipo assim, assim, a morte do Randor deveria ter sido feita pelo esqueleto. Sim. Do jeito que foi feita, Mas calma, foi Renan, um. você ainda dá tempo disso aí vir em outra Não, hora. Ah, ele não. já Eu morreu, tô agora já falando morreu, do gente. filme. Eu não sei se vai ter sequência. Eu tô falando no filme. A oportunidade do esqueleto ser um vilão ameaçador era aquele momento ali. Não, mas E tô dizendo, o Randall não é o da She-Ra? não, Randor é o pai do He-Man, que o He-Man matou soterrado, pô. Ah, o O, rei. o Entendi. He-Man Você tá matou o falando. próprio pai soterrado, bicho. É, isso foi estranho. Mas assim, E, foi, e digamos assim, depois. provocado pelo esqueleto, né? Tem isso também. Não, mas ainda tem um detalhe. E depois, qual foi o impacto disso pro He-Man? De ter matado o próprio pai? Não teve, não teve. Passou direto. Passou Entendeu assim direto. como uma decisão ruim? Tipo, e esse supostamente deveria ser um roteiro para crianças, né? Então, ó, que Sim. legal, o cara matei meu pai e faz de conta que não aconteceu nada. É o problema que esse filme tem durante o tempo todo. Ele é extremamente Isso. violento. Ele é, assim, uma violência assim, moderna para se assistir no cinema, né? Porque Uhum. a gente já tem esse patamar em filmes aí de 15 anos. Mas ao mesmo tempo, ele, cara, é umas soluções de coisas que são incabíveis. Não faz sentido você querer incentivar o heroísmo do He-Man por ele ter matado o pai. Não faz nem Uhum. sentido isso. É assim, não tem uma. Assim, e outro detalhe, assim, que eu vi uma crítica e eu achei muito pertinente, que lembra que em Star Wars todo mundo reclamava, porque a Rey ganhou as habilidades, tudo muito fácil. Qual Sim. foi o esforço que o Adam teve para ser o He-Man? Nada, ele herdou aquilo. Sabe assim? Não treinou Não, durante a vida toda, porque ele dos 8 anos até os 20 lá vai cacetada, ele ficou em outro mundo, sendo funcionário de RH. Sei Não, então, e lá. mas detalhe. peraí. Não, vamos lá. Primeiro, o pessoal de Eternia é naturalmente forte, né? Eles não treinam que eu diga assim, academia, né? Não fazem academia para ser forte, eles treinam luta, né? Eles treinam ali a luta. O Adam, ele fez academia para ficar forte, né, para crescer e tal, etc. Mas ele não treinou artes marciais. Não mostra isso, não mostra essa questão. Apesar que dá a entender que ele fez sim arte marcial, porque ele dá uns golpes que é como se fosse de. Qual é o nome daquela luta que vai pro chão pra puxar o braço, aquela arte marcial? Jiu-jitsu, Grego-romana? o Arte greco-romano. grego-romana. É quase um greco-romano, porque ele tenta tirar a espada do genérico do Conan, né, da estátua no início lá pra tirar a espada. E tu sabe Ele que dá aquele é uns o primeiro esboço do He-Man, né? Aquele é o ele esboço do primeiro boneco do He-Man. ele tenta dar um golpe que era como se fosse de uma luta greco-romana ali no chão, tal, etc. E lá no final, numa batalha lá no final, ele também dá uns golpes daquele jeito. Mas não mostra nada além disso. Dá a entender que ele fez sim alguma arte marcial, só né, não tem a profundidade pra isso. Mas essa é a diferença do pessoal de Eternia e ele treinou, né? Ele fez academia, tal, ficou forte, cresceu, tal, etc, porque ele era muito mirrado. O pessoal de Eternia não sabe nem o que é academia, não sabe nem o que é supino, porque eles
não precisam, eles são Não, naturalmente fortes. Né? isso aí, eu entendo isso, mas o que eu tô querendo dizer. E o poder dele, já disse ali, não depende da espada, o poder dele sempre estava com ele, que é o que a gente viu em Thor, né? Ele não dependia do martelo, ele dependia só da confiança dele, digamos assim. É quase isso a mensagem aqui, né? É porque, por Poder. exemplo, assim, no He-Man, no desenho animado, ele não era. Você não via lutas de espada. A ideia não era fazer dele um Conan, mas você via no desenho animado que o tempo todo ele demonstrava que o combate dele era um combate de como é que eu vou dizer assim, não é de aniquilar, era de Mas isso tem a ver, Janúncio, com a Uhum. censura da época. Sim, Eles mas, não mas é isso podiam que eu tô fazer dizendo. o He-Man Você tinha um um desenho muito combate. violento. Até o He-Man, Ele não podia meter a espada nos outros, tinha isso né, mesmo. até He-Man ainda existia aquele código de censura dos Uhum. quadrinhos e dos desenhos animados. Na Não, verdade, He-Man ainda estava sobre esse escrutínio, só que por O algum motivo código de todo mundo... ética, Denison, chamava código de ética. é, Sim, mas tudo o que eu tô bem. querendo dizer é que esse não era o problema. Eu tô dizendo que até no He-Man, como é que eles compensavam isso? O He-Man, ele era muito mais de tornar ineficaz a ação do vilão, tipo, o vilão vinha pra cima dele, ele jogava o cara pra longe. Então era uma questão que ele tinha muita, a força dele, mesmo para aquele mundo onde todo mundo é forte, era extremamente fora da curva. Ele estava num patamar maior dos caras que já tinham muita força. Sim, ele era um semideus ali. Exatamente. E aí você. O que é que é? Ele só tem resistência? Porque assim, você não vê. Apesar de na transformação que ficou muito bem feita, você vê que ele ganha massa muscular e tudo mais, assim. Mas em matéria de combate, você não vê tanto esse impacto da força dele. Ah, todo mundo dá um montinho em cima dele, ele joga todo mundo pra. Pô, isso é básico de filme, desse tipo de coisa, sabe? Mas assim, eu achei que poderia ter sido muito melhor esse trabalho dele para o filme. De novo, ele Uhum. fica parecendo que eles realmente não tinham como você falou, Denis, assim, um rumo para seguir. Eu vou dar um exemplo, que também é de uma produção da Mattel, Barbie. Aí como vamos fazer um filme da Barbie? Ah, vamos fazer um filme lá de metalinguagem. Ah, tal, não sei o que, a boneca existe como boneca, mas tem consciência que é a boneca e vai lá em frente. Certo, He-Man não dá para fazer assim. A gente não vai fazer um filme de metalinguagem. Então vamos fazer um filme de. Vamos fazer O Senhor dos Anéis dos Bonecos. Vamos fazer uma jornada épica do He-Man lá, de Eternia, colocar lá, faz uma introdução contextualizando e a história todinha vai se passar em Eternia. Quem era fã antigo vai entender e quem é fã não vai saber que a história está começando a partir dali e que aquele cara tem um passado. Pronto. Agora, mandar para a Terra o cara que chega aqui, não faz nada, fica e pior, vem para cá com as lembranças de lá. E aí ele fica aqui como de que ele é trouxa. Fica esperando por um mundo, falando de um mundo de fantasia. Também tem outra coisa, né? Se eu não me engano, na animação também, a mãe dele era da Terra, né? Sim, Então Sim, isso aí é ela, canônico. no filme mas é também, falado, ela é da é Terra. falado no filme, é falado no filme. Isso é canônico. Isso é canônico. Na verdade, é um clichê americano isso, né? Você vai Ela ter era um astronauta que chegou em Eternia e casou com o Randor. é um clichê americano, normalmente a esposa ser do planeta Terra. Várias histórias têm isso. Inclusive, não sei se vocês lembram, quando teve as primeiras imagens vazadas da gravação, foi daquela cena dele correndo na rua, né? No meio da rua. Sim. Eu tinha ficado extremamente, digamos assim, Desanimado. desanimado e muito. Rapaz, isso aqui vai ser uma porcaria. Foi a primeira coisa que eu pensei. Tava Pra mim vergonha não alheia, foi. né? Não, porque É, assim, porque, aquilo porque a primeira ali. coisa que pensou, bom, eles vão trazer a história do He-Man pra Terra, mas eu pensei que ia ser totalmente na Terra. Não foi. Entendeu? Não foi. Foi só o comecinho, a introdução ali e tal, beleza. Não vi nenhum problema nisso, sabe? Isso aí E esse é não um é dos nenhum problema. grandes, assim, um dos grandes traumas do filme do Duff Lundgren, que por questões orçamentárias, eles não fizeram o filme em Eternia, ambientado em Eternia, e aí jogaram aquela ideia que eles vinham pra Terra para gravar tudo ali nos arredores de Nova York, Sim. no subúrbio.
Então, quando aparece a primeira imagem do He-Man e o He-Man tá na Terra, todo mundo que viu aquele filme lá, diz, meu irmão, vão cometer o mesmo erro. E aí depois, Mas não quando as foi, né? coisas vão Até porque o resto do filme é todo em estúdio, né? Em tela verde. Então dá pra entender o porquê a gente Isso só é viu uma aquilo ali. receita americana que a gente vê principalmente em histórias de fantasia herdadas, sabe? Tem sempre que levar a pessoa para o mundo comum moderno, ou seja, para a cidade grande, e para o sempre para os Estados Unidos, capitalismo. assim, É você sempre sempre vai com, é como se fosse um marco civilizatório do personagem, né? para Ah, ele você humanizar e as pessoas sentirem a empatia com o personagem, ele tem que ser um norte-americano médio, sabe? Tem que existir os Estados Unidos que todo mundo conhece ali. Smurfs, né, passou por isso também, Tic Teco, né, todas essas adaptações de outras mídias, principalmente de fantasia e ficção, sofrem com esse problema. É até impressionante ver que isso começou a mudar com algumas poucas obras modernas, mas assim, você conta nos dedos o que os americanos adotaram de outras mídias, de outras culturas, que não precisa passar por isso. Fora, claro, a gente também passar pelo whitewashing que alguns personagens sofrem nas produções. Uhum. Não, assim, eu até fiquei surpreso com a escalação do Idris Elba para fazer o mentor. Não vou dizer que não me surpreendi. Ele fica, apesar de ser um mentor completamente descaracterizado em relação ao original, Sim. ele tá bem diferente porque o mentor do original, ele é realmente como se fosse o Obi-Wan ele é o Obi-Wan do Adam, o mentor. Ele é pro Adam o que o Obi-Wan é pro Luke. Sim, sim. E aí Apesar não, dele e aí ser no chefe filme da ele é o guarda. cara que fica fazendo bullying com o Ada, né? Ah, tu é fraco, tu não presta. O próprio Duncan é quem faz bullying com o príncipe, né? Essa visão É, de eu, general militar treinando soldado. eu achei assim meio desproporcional e um pouco esquisito qual a mensagem que eles quiseram passar nessa questão de como o mentor tratava o Ada e como o pai do Ada tratava o Ada, assim, porque realmente parece no início que ele tá desprezando o filho. Aí no final ele vai dizer, não, eu sempre lhe amei como você era. Não É, acho. não Não acho, entendi não. isso. Não, eles falham. Não. Inclusive, outro ponto muito bom que o Kevin Smith aborda é porque o Randor, ele tem a expectativa que o Adam fosse um grande guerreiro e ele nutre todo esse desgosto do Adam, porque ele não sabe que o Adam é o He-Man. E quando ele descobre que o Adam é o He-Man, ele meio que se ressente por a maneira como ele tratou o filho a vida toda. Então, meio assim, essa relação, não que tivesse que ser igual com a do Kevin Smith, mas não há um arco de redenção para a relação dele com o pai. Entendeu? Porque de novo, vamos pegar aqui, vamos imaginar o seguinte: ele é negligenciado pelo pai, mas só o Duncan sabe o quanto o Adam pode ser grande, entendeu? Assim, como guerreiro. E o Potencial. Duncan lá vai treinar ele. E aí, na hora lá, o esqueleto ele se mostra como um bom guerreiro depois que retorna. E aí, o Randall, orgulhoso do filho, vai lá, o esqueleto mata ele. Teria um peso muito maior para a história. Posso levantar uma coisa aqui? Hum. Vocês acharam interessante o nome dos personagens serem uma abstração da visão infantil do He-Man, em vez de ser os nomes deles mesmo? Ah, você tinha um punho grande, então eu te chamava de Fisto. Ah, você batia na cabeça com os outros dando esse avanço, então eu te chamava de Ariete. Sim, Eles ficavam, não, isso não é meu nome. De onde você inventou isso? Ah, cara, eu achei isso tão piegas. porque realmente assim, tipo, todo mundo conhece aquele personagem, tem a lore, o nome do personagem é aquele. É, Não era o Adam criança que batizava os caras como se fosse exatamente. Adão no paraíso, dizendo isso aqui é um cavalo, isso aqui é um leão, isso aqui. Não, Exato. não faz sentido. Não Não, faz então, sentido. aí vem a questão. Existe uma questão de adaptação. Então a pergunta que eu faço é: o que vocês consideram ficou uma boa adaptação e o que vocês consideram eu queria que fosse igual? Tem essa diferença. A gente tem, por exemplo, esse negócio dos nomes, não vejo problema, entendeu? Porque foi uma adaptação.
eles entenderam a questão toda, assim. Tanto é que eles não falam os verdadeiros nomes deles, né? Não falam os verdadeiros. Quer dizer, eles têm O nomes, que é mas o a gente não outro. É uma escuta muito. incoerência de roteiro isso, gente. Exatamente. É só Vamos deixar lá. o Adam mais bobo, mais bobo, mais bobo o Isso. tempo todo. Não, mas Isso vamos fere partir do o princípio. espectador. Vamos partir do princípio que a ideia do apelido que o Adam criança dava funciona. Beleza. Vamos dizer que isso está legal. Mas por que negar o nome próprio do personagem? Ah, fulaninho, você é um grande guerreiro, tal, não sei o quê, mas eu sempre, para mim, quando era pequeno, eu lhe chamava desse jeito. Não tem o sentido do porquê não dizer o nome dos caras. Não É. tem, não tem. Alguns têm, outros não têm. Né? Alguns têm por exemplo, Mandíbula é Crones, o Fisto é Malcolm, e só. O Duncan, né, que é o mentor, o próprio Espiada, né, que no final que ele revela que ele se chamava de He-Man, e pronto, assim, de resto não apresenta não, o nome dos outros, não. É uma quantidade de incoerências que mancham o E o lore legal é que He-Man, quem dá o original. nome de He-Man é a feiticeira. Que He-Man é tipo um título, né? Sim, He-Man é um título. Então, Mas assim, eu não vi problema nessa profundidade, mas entra a questão, vocês têm um conhecimento maior da lore, e vocês queriam a lore um pouco mais respeitada e aprofundada no filme, né? por favor. Eu vou até dizer o seguinte, eu vou até ser um pouquinho mais... Não sei se o Peixoto vai concordar comigo. Eu estaria disposto a aceitar mudanças na lore, desde que fosse para um roteiro bem escrito. Exatamente. O que dá raiva é, se tem a lore, se tem ali a lore, e ela é infantil, beleza, é uma lore infantil, mas ela faz sentido, aí o cara, vou escrever um negócio melhor, e consegue ficar pior do que o que é infantil, que se deixar ser infantil, pô. Esse é que é o problema. Não é inovação, é quando a inovação não melhora o que já tinha. Na verdade, dá saudade do que era infantil. É uma coisa também que a gente vê muito no cinema americano. Adaptações parece que querem recriar a história do zero em vez de respeitar a maior parte do conteúdo que as pessoas gostam. Porque, por exemplo, por que o Steve Rogers no MCU funcionou tão bem? Porque eles conseguiram inovar, trazer coisas novas Sim. e manter a fantasia que existia nos anos 40, nos anos 50 dos quadrinhos. No He-Man, eles não conseguem preservar uma fantasia oitentista, pô. Esse é que é o problema para mim do roteiro. De novo, esteticamente funciona. Para algumas pessoas, principalmente pessoas que têm passam o pano da nostalgia. Mas tá igualzinho, então para mim, então tipo assim, a galera em prol da nostalgia desliga o senso crítico. E aí fica anestesiado, como se a nostalgia fosse uma droga injetável, entendeu? Esse é que é o problema. Tipo, para mim a nostalgia ela funciona até o ponto em que eu entendo que aquilo ali é toda uma referência à minha infância. Pô, beleza. Mas o meu eu de hoje, ele é mais exigente. Eu não preciso voltar a ser criança para passar, para baixar o nível da história, porque eu tenho que entender como se eu tivesse 10 anos de idade. Tipo, eu gosto muito de Transformers, mas se eu pegar somente o verniz da nostalgia de tudo que eu gosto do Optimus e do Megatron e desconsiderar por isso todos os erros que o filme tem, então não funciona. É por isso que a gente se baseia no material original, gente. O material original tá ali para nos dar apoio. E quando você quer recriar o personagem, você destrói, fica ruim, né? Então, aí vem essa questão. Para quem vocês acham que esse filme foi destinado? Para um novo público infantil, para o público nostálgico ou para ambos? Eles tentaram, foi aquele problema, eles tentaram fazer uma coisa que é como se fosse vários filmes dentro de um filme para agradar muitos públicos conflitantes e não conseguiram acertar o ponto.
Fechou. Ah, eu não tenho muito mais que eu possa falar, né? Porque o que eu assisti, como eu falei pra mim e pra vocês, assim, achei o filme, como o Janus falou, se fosse um roteiro passável, talvez eu tivesse digerido melhor, viu? Mas é tanto furo que eu fui identificando, sabe? Tanto erro de continuidade, Tudo de terminava numa piada, toda cena tinha que terminar numa piada. tudo tinha que ter uma piada, mesmo que fosse sem graça, sabe? E olha que eu nem me considero um roteirista Ai, bom, viu? olha, vou te falar, viu? Vou te falar, é a pior coisa que eu assisti em muito, muito, muito tempo, meu. E acho que também o que piora tudo é porque eu tinha terminado. O último filme que eu vi no cinema foi o Devorador de Estrelas, que é um baita filme, né? Excelente, Aí é excelente. sacanagem, né? Aí, não, mas entenda onde é que tá a minha régua, né, Janúncio, Não, né? então você vai fazer uma queda abissal, né? De Exato. E tolerância. aí, então, ou seja, tudo jogou contra esse filme, Sim. tá? Para mim, tudo jogou contra esse filme. Não teve nada que eu pudesse simpatizar. A única coisa mais educada que eu posso dizer é que os personagens estão muito bem caracterizados. Sim, isso Muito aí ninguém mesmo, pode negar. É uma tá? coisa interessante ver o Peixoto falar, porque como ele não era fã e não acompanhou a série, ele pode analisar o filme como obra avulsa. Exato. Sim. Como eu falei, eu assisti poucos episódios, mas cansei de ver os brinquedos nas lojas na época, Uhum. cansei de ver criança brincando com eles, cansei de ver comercial, assisti alguns episódios, cansei de ver a imagem do He-Man, de todos os personagens, em tudo quanto é lugar, tudo quanto é mídia. Então, olhando o filme, eu vejo lá, falando, não, olha, a caracterização está ótima, né? E só, Uhum. e só. Eu gosto muito, apesar, como de novo, como pegando em cima disso que tu falou, Luiz, o público-alvo. Eu vou dar um exemplo de novo lá da animação da Netflix, que a galera nerdola odiou, mas eu vou dar para vocês um exemplo de mercadológico. Por favor. Desse filme do He-Man até agora, eu só vi como colecionável Hot Toys e Iron Studio. Então, item muito caro para poucos comprarem. Exatamente. E que Mas esse não problema. são da Mattel. Tá elitizado, Então, né? que são licenciados da Mattel. Entendeu? Agora, olha como a série da Netflix, a Mattel foi muito mais inteligente. Ela pegou, lançou uma linha de brinquedos baseados na série. Aí os colecionadores mais antigos, porque essa série é ruim, porque é o woke, que é não sei o que, sabe o que a Mattel fez? Lançou a mesmíssima coleção dos anos 80. Pegou um monte de coisa que não venderia mais no mercado atual e vendeu a rodo para os nerdola antigos. Então ela conseguiu produzir um conteúdo para quem não se importava e comprava os bonecos novos, e o público atual que também comprava os bonecos novos, e vendeu aqueles bonecos, entre aspas, feios para os fãs velhos. Peraí, E você tá dizendo que vendeu esse novo filme não saiu linha de brinquedo além de Hot Toys? até agora, eu não vi. Lançou sim, Jano. Você tá vendo aqui no site Não, da Mattel? não, eu entendo o que eu vou querer dizer, Luiz. De novo, vou explicar. Os que estão nas lojas agora, Sim. que eu vi de anúncio, foram Iron Studios e Hot Toys. Não, pô. Não, 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 Eu não. sei que fizeram moldes da Mattel para versões de action figures. Sim, tem até Eu um Ken. Tem um Ken o Ken da do Marvel, lado. né? Um Ken do Adam. Uhum. Não, eu Tem sei toda a que linha fizeram. desse filme aí, pô. Eu sei, mas entendeu? Porque, tipo assim, é, mas aí eles estão focando só no público que vai comprar desses personagens. Se o cara não gosta desses personagens, ele não vai comprar. Não, sim, Diferente, é toda uma linha voltada para o filme, né? Porque é o que tá saindo é o filme, não é algo fora do filme. mas entendeu o que eu tô querendo dizer? É que a Mattel, na época da Netflix, ela pensou na série e no público que não gostaria da série. E ela lucrou com os dois.
Tanto que ela vendeu boneco velho, velho assim, de estética velha, vendeu a rodo, porque ela conseguiu captar de duas maneiras. Entendeu? Ela não lançou, vamos dizer, uma coleção nostálgica do primeiro He-Man. Por exemplo, como eu falei, aquele bárbaro que está segurando a espada, ele foi o desenho do primeiro boneco do He-Man, ainda refletindo lá a referência da coleção do Conan. Você não está vendo esse boneco ser lançado. Porque só quem vai saber que aquele personagem tem esse peso histórico dentro da coleção é quem são os fãs antigos. E aí eles estão focando somente no filme, o que é certo por um lado, mas eles não estão focando no todo o universo que está em volta disso, que envolve fãs da animação, os fãs mais velhos, os fãs mais novos. Entendeu? Então tem tudo. Eu percebo que eles fizeram tudo meio que, como o Denison falou, foram mudando, foram mudando, foram mudando. E os bonecos, meu amigo, às vezes os bonecos já estão prontos antes do filme lançar. Então eu acho que realmente eles ficaram meio perdidos nesse encontrar esse tom, quando na verdade eles não deveriam ter se preocupado tanto. Ou pelo menos ter definido logo o que é que eles queriam. Se era para fazer um filme para o público novo ou um filme para o público nostálgico. E ficou nítido que eles não sabiam em quem agradar nesse filme. E aí no Brasil só deu certo por causa eu vou dizer, eu posso dizer tecnicamente que mais de 50% do sucesso desse filme no Brasil é por causa do Garcia Júnior. Deveriam dar um adicional para ele. Se é que não deram. E o anúncio dele voltando como dublador foi feito em 1º de abril, pô. Não, e ele fez um vídeo praticamente dizendo que o estúdio que não chamasse ele para dublar o He-Man era má vontade. Ele botou na chincha. Ele chamou na chincha. Eu vou dublar o He-Man. Eu tinha visto a informação que o diretor, que é o Daniel Simões, o diretor dessa dublagem, ele fez de tudo e mais um pouco para trazer não só o Garcia, o que pudesse trazer de dublador antigo de volta e o que não pudesse fazer o mais próximo possível. Sim. Fez das tripas coração aí para tentar ficar algo bacana e é algo que eu não tenho a questionar a dublagem. Não, a dublagem tá ótima, tá excelente. Visual também, gostei de tudo também, nenhum problema com questão visual. O esqueleto ficou uma adaptação muito boa, que é o, digamos assim, é o mais. Não, o esqueleto ficou perfeito, pô. Mais fora do normal, né? E o que eu acho legal é que eles fizeram o esqueleto, assim como no desenho animado, que ele é um esqueleto, mas ele tem expressões faciais. Ele não é tipo só a caveira que abre. Então, é até legal quando você vê o He-Man batendo, dando um soco nele, ele distorcendo a caveira, né? Então é legal porque eles tiveram alguns pontos, assim, onde eles acertam muito. Eles acertam lá em cima e aonde eles erram é abissal os erros, assim. É muito discrepante. Meu, não dá nem para chamar isso de erro, viu? Isso é uma ofensa aos erros, pelo amor de Deus, viu? Então, assim, ele é um filme que é basicamente aquele medidor cardíaco, né? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, assim, tem uns momentos que ele acerta bastante. Pô, eu acho muito legal aquele momento quando ele tá na floresta, que a espada tá fincada, que tem a águia tá no cabo da espada. Aquilo é muito desenho animado, véio. Mas é muito desenho animado. Eu tô me coçando aqui pra ter uma continuação pra aparecer o Granamiro, gente. Não, tu acha que a galera tem coragem de botar um Granami de verdade, como o Granami é num filme desses? Então, a continuação vai ser focado na She-Ra, porque ela tem uma lore paralela, por né? favor, assim. que seja 95% filme da She-Ra, não 10%, 20%, por favor. She-Ra, eu devo admitir, não fez parte da minha infância.
He-Man eu assistia. Sabe aquele desenho que tá sempre passando, aí tá passando ali, mas eu não foco muito, sabe? Eu só conhecia os personagens principais, etc. Nunca tive brinquedo de He-Man. Agora a She-Ra pra mim é zero conhecimento. Isso aí eu não Ah, sei de nada. Eu sei que tem uma lore mais aprofundada, né? Tem um negócio sim, meio Império sim, Galáctico, um negócio tem. meio assim e tal. É, que é justamente o esqueleto. Naquela. Eu não só tô lembrando agora qual é a série. Que foi uma série que foi feita depois, que é onde mostra que o esqueleto era, na verdade, o verdadeiro herdeiro é meio Game of Thrones, né? Ele que deveria ser o rei e tal, e teve uma resenha lá que acabou sobrando por Randor. Aí ele tenta dar um golpe de estado, e aí lá na luta com o Randor, ele fica desfigurado. E aí a Maligna leva ele lá para fazer um contato com o Hordak dá os poderes, e aí é quando ele fica com o esqueleto. E ele fica, nesse primeiro momento, ele é um agente da Horda, em Eternia, para Isso, é um negócio assim. preparar a invasão da Horda em Eternia. Quando a Horda invade Eternia, Hordak sequestra a Dora e Eles leva a são Dora irmãos embora. gêmeos, né? Isso aí eu também Eles não são sabia, gêmeos. que She-Ra e He-Man são Aí gêmeos. ele sequestra a Dora, vai, e nesse momento o esqueleto rompe com Hordak. E aí ele fica só em Eternia. Tanto é que ele fica meio como um inimigo de Hordak, né? Porque Hordak odeia magia, era esses pontos aí, né? Isso já na série clássica, né? O esqueleto mexe com magia e o Hordak odeia magos. Então, esse era o grande mote deles não se baterem. Mas é nessa série que teve posterior, então meio que eles dão um arranjo em toda a lore, né? Então, tipo, tinha esse lance Deve ser de. essa animação aqui, He-Man e She-Ra, o Segredo da Espada Mágica, é isso aqui? Não, isso é um filme que fizeram. É um Ah, filme pra tá. cinema que uniu os dois. Foi um sucesso absurdo no Brasil. Sim. Não, essa série, se eu não me engano, é do começo dos anos 2000, essa que eu tô falando. Que ela era bem mais, assim, tinha violência, tinha algumas mortes, né? Ele já era quando a animação americana começa a botar as asinhas de fora, sabe? Mas Porque ele Outra aqui tem também o coisa. seguinte, He-Man e os Defensores do Universo, que é o que a gente tá acostumado aí, né? O clássico. He-Man e She-Ra, o Segredo da Espada Mágica e He-Man e She-Ra Especial de Natal. Aham. Isso é nos anos 80. Em anos 90, as novas aventuras de He-Man. 2002, He-Man e os Mestres do Universo. Aí vem as animações Aí vem He-Man e os Mestres do Universo de 2021. E no deve mesmo ser. ano vem os da Netflix. Porque tem dois. Quer dizer, é. Tem duas animações em 2021 de He-Man. Uma que é toda estilizada. Não, não é essa cartunesca, não sei qual é essa que você tá falando. Pronto. Aí tem Que ela é Mestre bem do mais. Universo É o Salvando a remake do Eterna Rápido e e Mestre do Salvado? Universo da Revolução, que são os dois da Netflix mais recentes. Sim. Eu nem sabia desse todo cartunesco aqui. Eu tô vendo aqui agora. Uhum. Não Aí Mas outra sabia. é tudo. coisa, né? Tem um elefante na sala que as pessoas comentaram durante o fim do filme também. Gente, por que o Corpo chegou só pra falar da lição de moral, gente? É só pra Tem Olha, uma fazer. teoria, tem uma teoria aí, Denison. fala, É, fala. que ele tava dentro E do cajado da maligna. não, não, não. Que É, besteira. se você prestar atenção, até o Roboto desaparece em alguns momentos e do nada reaparece. Ele devia estar ali o tempo todo, mas aparece só quando é conveniente. Entendeu? Ela sempre esteve presente na ação ali, né, junto dos personagens. Mas se Ah, você prestar atenção, tem os momentos que ela some e depois volta, né? Misteriosamente. A teoria é que eles não conseguiram fazer um CGI minimamente aceitável para o corpo ser presente na aventura. E até a Roboto tem esses momentos que desaparece e volta, porque eles não Não, conseguiram assim, mas bancar isso. essa questão que eu tô falando é assim, é uma teoria que tem um momento lá que foca. Eu não lembro agora se é no cajado da maligna ou se é no cajado do esqueleto. E aparentemente tem a silhueta do golfo preso dentro do cajado, da orbe do cajado. Que eu acho que é o da Mas maligna. sabe por que tem essa teoria do CGI eles não conseguirem fazer algo tão legal? Porque assim, no final já não é tão legal o corpo que aparece, né?
E naquele. Sabe aquela. Nos créditos, nos meios créditos, que é quando tem umas imagens deles, de todos os Sim, personagens aparecendo? Sim. Tem dois personagens ali que não estavam na aventura e aparecem ali. Se eu não me engano, é um bicho que é da água, que eu não sei o nome, vocês que é entendem o mais aí. aquático, é o aquático. Pronto. Ele Verdade, faltou o aparece. aquático no filme, nossa! Ele Agora aparece. que me caiu na cabeça, não teve aquático. Ah, Ele aparece Mas nessas ele cenas aparece. finais e aparece o corpo como se ele tivesse o tempo todo na aventura, mas não estavam. E Então a também teoria aparece, é que além do cortaram aquático, ele do filme por causa do CGI que não ficou legal. além do aquático e do golfo, aparece também nessas cenas posteriores, aquele cientistazinho do filme do Duff Landry. sim, O é cara que verdade. faz o portal, ele aparece também. Aquele anãozinho lá. É, e sem falar a participação do próprio Dolph Lundgren, né, também. Uhum. Também tem essa Aliás, piadinha. eu adorei a homenagem, viu? Aham. Eu pensei que ele ia aparecer como uma das encarnações do He-Man anteriores, dos antigos defensores de Grayskull. Eu também achei isso, porque você Que tem ficaria legal. porque você tem lá no desenho animado novo a Preternia, né, e Posternia, onde é que estão os heróis que Anteriores. caídos e os heróis anteriores que se aposentaram estão no mundo de aventura eterna, né? Sim. Ia ser Mas legal. pra você ver como as coisas são. Eu gostei mais do começo desse filme, que fala muito dessa lore, né, do He-Man, porque eu vi aquela animação da Netflix que se aprofunda bastante nisso. Uhum. Aí eu disse, não, interessante isso aqui, gostei. Eles se aprofundam, mas nem tanto, né? Eles falam ali meio por cima, ali no começo e tal, mas legal, legal. Não... Eu gostei bastante por causa disso. Que eu tinha o básico daquela gravação que a gente fez no podcast, né? Sim. É, da primeira temporada, entendeu? Aí quando veio aqui pro filme, eu, legal, gostei. Interessante, isso aí. Mas eu agora que a gente tá no final dessa gravação aqui, tenho que admitir. Não esperava que vocês fossem odiar tanto esse filme. Não pensei que vocês fossem gostar mais, sinceramente. Não, eu não odeio, eu só fico desgostoso com a oportunidade perdida. Exatamente, é um filme que você sai até sorrindo. Só que Sim, você, gente, ele tanta poderia mais. coisa não precisava estar ali. E Aquelas outras que precisavam. piadas, outras que precisavam, sabe? O gato guerreiro lá no começo, todo banhoso, desdenhoso do Adam. Que desnecessário aquilo, sabe? Muito da alma da história se perdeu nessa adaptação. Ficou Sabe? Eu acho que faltando a pantera do esqueleto também, que eu pensei que ia ter. Acho que também não também. fizeram para economizar no CGI. Assim, sabe, são detalhes importantes que foram removidos e as alterações não ficaram boas. Sempre que a gente vê essas adaptações americanas, a gente discute isso. A Não, gente, a gente se preocupa muito com o que eles cortam e o que eles alteram. e outra coisa, pô, o que eu acho interessante é que esse filme, ele traz para minha a observação outra coisa. Eles botam muito dinheiro num filme, Aham. sendo que eles não têm confiança naquilo que eles estão fazendo. Eles É muito bem falado. É isso ficam mesmo. É montando. muito bem falado. E aí você vê um Minus One É. que, que com muito menos vai lá e faz. Esse filme de terror novo, os caras com um pouco. Por quê? Porque o cara sabe o que ele quer dizer. Eles não querem agradar todos os públicos ao mesmo tempo. Eles querem fazer algo para um público nichado. E Então, de pensam novo, no futuro, né? Porque eles pensam em fazer um negócio que pode ter uma continuação verdadeira. Não é um que negócio que é, vão fazer um teste para ver se funciona e a Uhum. gente evolui, né? Que é uma e, mentalidade também problemática no Ocidente. e isso também é um problema que já vem, não é de agora, que assim, que eu já identifico já no MCU, no pior que tem do MCU é justamente nisso. Quando você tenta abraçar todo mundo no mesmo filme, não dá certo. Sim, não, esse, Se eu esse é quero um fazer um problema filme, generalizado. se eu quero fazer um filme para valorizar o público feminino, eu vou fazer um filme, independente do que os homens reclamem, vou Exato. fazer um filme que vai focar no público feminino. Não, vou fazer um filme para o público feminino, mas que também vai agradar os homens. Aí nem gosta dos homens, nem gosta das mulheres, e o filme ficou uma porcaria, Né? A né? Barbie, por exemplo, é um filme que foi feito para falar de um tema,
daquele jeito que as pessoas não esperariam que falava, porque ele é totalmente direto em alguns momentos do filme, né? Ele desnuda esses Sim. problemas, né? Mas ele é plenamente funcional, gente, no que ele quer. O que ele se Ele é propõe. outro filme ultra galhofado, mas, gente, ele é tão funcional na mensagem que ele quer passar. E ele não se importa com o que os outros pensam. Gente, ó, vim E aqui ele pra sabe com isso. quem falar. Para É, quem ele. e todo mundo gosta, porque você vê que a mensagem é sincera, é orgânica de ser repassada e orgânica de ser consumida e raciocinada. Uhum. Uma coisa que o He-Man, infelizmente, não teve. Porque às vezes a galera tem muita saudade dos filmes, vamos dizer, filmes Hum, dos anos 80, filme de brucutu. Mas por quê? Porque eram filmes muito simples que sabiam para quem eram feitos. sim. Mas é uma receita que já passou, assim como os filmes do herói estão no declínio também. Sabe? A Exatamente. receita já Quando está tem tão ampliar. saturado que ninguém consegue mais contar uma história boa sem ter que Sim. passar o pano, sem ser de Uhum. infantilizar e colocar uma coisa para o máximo de público possível para maximizar É. uma renda que não foi planejada para funcionar desse jeito. Eu entendo que isso é um produto, isso tem que dar dinheiro, eu tenho que fazer esse mercado funcionar na China, fazer funcionar no Ocidente, funcionar no Japão, mas, gente, não é de hoje, não é dessa década que fazer desse jeito funciona. Eu não entendo a insistência desse cinema ocidental norte-americano em repetir esses erros. Eu vou dar uma opinião aqui. Por favor. Independente do que eles fizessem nesse filme, não iria salvar bilheteria nenhuma. Porque do jeito que foi, já agradou, digamos assim, o fã brasileiro. O fã brasileiro tá extremamente satisfeito com esse filme. O fã americano, eu não sei, da opinião. Mas, independente do que eles fizessem, não atrairia o público para conseguir dinheiro mesmo assim, porque eu acho que rolou um desinteresse geral. Assim, não quero saber disso aí. Para mim, não interessa mais. Se já teve um público forte de He-Man, a ponto de em algum dia ter dado dinheiro em compra de brinquedo, esse público mundialmente já não tem interesse mais nessa franquia. Eu acho que é uma franquia Não, eu acho que o problema não é esse, Luiz. Eu acho que o problema é o seguinte. morta, praticamente. Porque se for assim, se teria lançado coisa não. O grande problema que eu acho com franquias antigas é isso. Os caras querem fazer. Se o filme ele fosse bom, ele se sustentaria como filme e como produto. Sim. Mas ele é ruim nos dois. Ele é ruim para alavancar a venda de brinquedos e ele é ruim como filme. Não, aí entra aquela questão. Também tem essa questão do cinema, né? Assim, quem vai pro cinema, gastar dinheiro de cinema, tal, bilheteria, etc. Na primeira semana já não atraiu ninguém, praticamente, né? Estamos falando lá fora, né? O resto do mundo, não o Brasil. O Brasil tá aqui terceira, quarta semana levando gente ainda para ver Mestre do Universo. Lá fora é um desinteresse geral. O filme Mas podia ser aí, bom, podia ser o que for. não. Se ele Não fosse bom, atrairia gente. se ele fosse bom, Luiz, ele atrairia. Acho que Garanto não, para Jefferson. Acho É você. que não. que, Porque vamos colocar na. quem queria ver foi na primeira semana. Se na primeira semana já não deu ninguém, podia ser o que for. Não ia. Agora Não, sim. Vamos pegar como balança aqui o filme do Super Mario, que ele é sim. parecido nesse problema de você querer adaptar para um público e querer atrair outros. O primeiro filme do Super Mario, ele é muito estranho para o público geral. Ele não é um filme feito para o público geral, mas ele atrai o público geral. Por quê? Me respondam, por que que ele atrai o público geral? O Porque cara as é bom. pessoas falam do boca a boca, depois da primeira, segunda, terceira semana, ele se estendeu. Sim. Porque é um filme que funciona bem. Sim. Ele respeita o próprio lore. O segundo filme tem aqueles problemas que todo mundo já sabe, mas olha a diferença de tratamento Não, em eu não respeito. comparo os dois, porque o Super Mario é uma marca muito mais forte mundialmente do que He-Man, do que Mestre do Universo. E ele atrai um público vindo do infantil, né? O mais forte do Super Mario, quer queira, quer não, Mas o He-Man é é o um público que infantil. veio do infantil. Não, eu tô dizendo assim, a maioria do público em Super Mario atrai mais as crianças e os pais vão com as crianças. O He-Man aqui, a ideia de atrair criança não funcionou.
E a ideia de atrair pessoas mais velhas lá fora Mas não aí é o funcionou, ponto, Luiz. Aí é entendeu? que é Como se justamente fosse realmente um ele não, desinteresse. As pessoas não querem saber de ir ver no cinema Mestre do Luiz, Universo. esse é Quando que é o sair no ponto. stream, é como eu disse no início do podcast. Eu acho que vai ser uma loucura de visualização. A galera vai assistir, Mesmo pro público do exterior? mesmo pro público do exterior. Eu acho que vai ser um desespero. O A galera vai Adriano, assistir esse o filme no Adriano stream. tá lá no Japão nesse momento, ele passou por vários cinemas para pegar brindes e cartazes. Uma das coisas que é comum no Japão quando você tem um filme é que os cinemas têm um cantinho de produtos que são lançados durante o filme, né? E curiosamente, ele achou 3 cinemas esgotados. Parece que os japoneses estão gostando muito. Não, é porque é o seguinte, vamos lá. O cinema americano ele tem um problema de métrica. Qual é o problema de métrica norte-americano? O que define, em geral, sucesso para ele é a bilheteria de casa. Sim. E o primeiro defeito, que aí é uma coisa que você falou, Luiz, e que é um erro crasso dessa produção. Ela não sabe para quem ela vai conversar. É o grande defeito dela. Se ela fosse focada para criança, ela teria atraído crianças. Se ela fosse focada para adultos nostálgicos, ela teria sido vendida como uma aventura para adultos nostálgicos. Vou dar um exemplo. Toy Story, o filme anterior a esse, todo mundo. Toy Story está morto. Toy Story fizeram o erro de fazer uma nova sequência. Aí saiu esse novo agora que ninguém pediu e que ninguém nunca pede por nenhum filme. Essa história que fizeram o filme que ninguém pediu. Todo filme é assim. Ninguém pediu para fazer filme nenhum. Ninguém chega para a galera para fazer pesquisa. Olha, você quer que eu faça o filme do Poderoso Chefão? Você quer que eu faça o filme do Conan? Você quer que eu faça o Backroom? Isso não existe. Ninguém nunca pediu filme. Então, assim, no caso de He-Man, é esse ponto. Eles não sabiam, eles não sabem para quem eles querem falar. E a partir do momento que eles não sabem o que querem falar, porque como o Toy Story novo, eles viram o erro do anterior. Isso é a primeira coisa da Pixar, é que tem que ter uma mensagem, tem que ter um assunto que funcione para o adulto, mas que mantenha a fantasia da criança, que vai ver aqueles brinquedos se mexendo, tal, tal, tal. Essa é a mágica da Pixar. Agradar a criança e conversar com o adulto ao mesmo tempo. E todo mundo é só rasgando elogio para esse filme lá, de Toy Story novo. Então, assim, e todo mundo disse que a franquia ter morrido no filme anterior. É a mesma coisa. É você saber para quem você quer dialogar. O grande erro de He-Man a nível mundial é que ele não sabe com quem ele quer conversar. E aí no Brasil deu sorte. Ele se deu bem por causa de Garcia Júnior, da dublagem. No Japão, ele pode estar se dando muito bem, porque é diferente de outros países. O Japão ele tem um grande consumo de cinema. É um povo que consome cinema demais, De tudo que é canto. entendeu? Então, assim, He-Man fazer uma bilheteria boa no Japão não chega a surpreender, porque lá se vai ver cinema praticamente todo dia, né? E aqui no Brasil a gente tem esse fator de nostalgia que foi usado aqui. Mas, tipo, será que usaram isso na Europa? Como é que foi esse marketing na Europa? Como é que foi esse marketing na América Latina, no México? Os caras tiveram a preocupação de aonde a animação fez sucesso? Aonde essa animação fez sucesso no mundo? Então vamos, porque aonde ela tiver feito sucesso, a gente tem fãs nostálgicos. Mas se o cara lança como se fosse um descarte, aí, meu amigo, aí vai no que der, o que cair dá certo. E para os americanos, pô. E um detalhe, se ele fizer sucesso no streaming, ele vai resolver o problema do cinema? Não vai. Ele pode ficar menos ruim, porque como foi a Amazon, né, que está produzindo ele também, É a Amazon. então, como a Amazon tem também o streaming, então ela ganha pelo streaming. Mas se fosse um filme feito só para o cinema e que depois ele é adicionado para um catálogo de streaming, o sucesso que ele fizesse no streaming não ia resolver nada para o estúdio que fez ele. Não ia render nada, nem uma arruela furada.
O cara, aí é uma outra questão que a gente vai começar a ver para próximos filmes do futuro. Por exemplo, o James Bond hoje está na mão da MGM, que está na mão da Amazon, né? Então agora, talvez a bilheteria para o James Bond não pese tanto, porque o dono dele agora está no streaming. Então ele vai produzir muito mais conteúdo para quê? Para enriquecer o streaming. A gente vai começar a ter produções de James Bond com muito mais frequência do que via antes. Por quê? Porque a Amazon vai querer fazer isso render. Isso gerar dinheiro. Você acha que vai virar um daqueles filmes de produção bianual só para fazer caixa? Sim, provavelmente. Entendi. Mas no caso do He-Man, o que talvez justifique essa sequência seja justamente esse pensamento da Amazon de ter uma marca forte dentro do streaming. Aí se justifica. Mas se você for analisar bilheteria pela bilheteria, só cinema, esse era filho único de mãe solteira. Era aquele filme que morre na primeira semana, como você falou. Então é isso, galera. Comentamos aí o filme de Mestres do Universo com a turma da Assista, nostalgia. assista, Não, vocês vão gostar do filme. Só que todo mundo vai ter uma opinião mista pendendo pro lado. Ó. Eu Uhum. recomendo assistir no cinema. Vão, é bonito, é divertido. Você vai Não, sair bonito contente do filme. esteticamente é bonito. Só que a nostalgia pode descer a sua crítica. exatamente. Então, agradecer a presença aí da equipe da nostalgia do podcast Net Debate e voltamos em Valeu. breve com mais episódios. Obrigado a todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Valeu. Falou.